Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação. Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante para entender de um jeito bem simples como um computador funciona. A tecnologia pode até parecer um bicho de sete cabeças, mas e se ela for tão simples quanto entender o nosso próprio corpo? Pois é, a gente vai desmistificar essa máquina de um jeito tão fácil e gostoso que qualquer pessoa, não importa a idade, vai compreender direitinho. O que um computador tem em comum com o corpo humano? Essa é a nossa grande pergunta de hoje. E acreditem se quiser, a biologia e a tecnologia são incrivelmente parecidas. Quando a gente passa a olhar para essas peças de metal e plástico através dessa lente biológica, nossa, tudo faz sentido. Então vamos mergulhar nisso e descobrir como essas semelhanças deixam um aprendizado super prático para todos nós. O nosso material de base mostra que o computador trabalha com duas metades que se completam, e é bem aí que a nossa metáfora ganha vida. De um lado, a gente tem o hardware. Pensem no hardware como o corpo humano, sabe? A parte física. São como os nossos ossos, os nossos músculos. É tudo aquilo que a gente consegue tocar com as mãos, tipo a tela ou o teclado. Do outro lado tem o software. O software é a parte lógica, os programas. Pense nele como a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ideias. A gente não consegue encostar o dedo num pensamento, na verdade? Da mesma forma, ninguém consegue tocar no software, mas é justamente ele quem dá as ordens para o corpo agir. Parte 1. Os órgãos vitais. Vamos conhecer as peças que dão vida a essa máquina. Agora, o que é realmente interessante observar aqui é a placa-mãe. Olhem só para a quantidade de caminhos e conectores nela. A placa-mãe funciona exatamente como o nosso esqueleto, que dá sustentação para tudo, e ao mesmo tempo como o nosso sistema nervoso. O material explica que ela é a plataforma responsável por permitir as ligações físicas e elétricas de todos os dispositivos. Ela basicamente abraça tudo, enviando energia e deixando as outras peças conversarem entre si, iguaizinhos aos nervos levando mensagens pelo nosso corpo. Mas peraí, quem é que envia essas mensagens? Quem é que pensa de verdade ali dentro? É aí que entra o processador, a famosa CPU. Ele é literalmente o cérebro da operação. O texto-fonte nos ensina que o processador é encarregado de processar e tratar absolutamente todos os dados que entram e saem do computador. Ele faz as contas, ele raciocina e é ele quem dita o ritmo da máquina. Quanto mais rápido esse cérebro pensa, mais rápido o computador faz as coisas que a gente pede. Parte 2. Memória de curto prazo versus memória de longo prazo. Só que, pensem bem, do que adianta ter um cérebro brilhante se ele não consegue se lembrar de nada? O computador precisa memorizar as informações, assim como a gente. E isso explica de um jeito muito legal como as memórias são divididas em duas partes. A primeira é a memória principal, ou RAM. Pensem na RAM como a nossa memória de curto prazo. É aquilo que o computador está pensando ativamente, neste exato segundo, para fazer as tarefas. Ela é super rápida, mas tem um detalhe. Ela esquece de tudo quando vai dormir. Ou seja, quando a gente desliga a máquina. Já o disco rígido, o famoso HD, funciona de um jeito diferente. Ele é como se fosse um cofre forte, a nossa memória de longo prazo. É lá que ficam guardadas todas as nossas fotos, documentos e programas para sempre. Feito aquelas lembranças antigas e queridas que não somem nem quando a gente descansa. Parte 3. Pegando um resfriado digital. Bom, a gente sabe que nossos corpos físicos às vezes ficam doentinhos, né? E com os computadores acontece a mesma coisa. A nossa fonte descreve perfeitamente o que causa esse resfriado. Lendo diretamente do texto, um vírus eletrônico é um programa ou fragmento de programa que se instala no computador sem que o usuário perceba. Eles são como pequenos germes invisíveis. Entram no sistema de fininho, igual a um vírus de gripe que a gente pega pelo ar, e começam a bagunçar tudo. Eles podem apagar nossos arquivos ou até mandar cartas estranhas para os nossos amigos sem a gente saber. Geralmente, a gente pega esses resfriados baixando programas piratas, tipo um joguinho falsificado, ou clicando em mensagens de desconhecidos na internet. Mas calma, não precisa de pânico. Assim como a gente toma remédios e vitaminas quando está doente, o computador também tem o próprio sistema de defesa dele. Para combater esses germes digitais, a gente instala um programinha chamado antivírus. Ele age exatamente como os glóbulos brancos do nosso sangue, criando um verdadeiro sistema imunológico digital. A missão dele é patrulhar, encontrar e eliminar essas infecções antes que elas deixem a máquina doente de cama. Parte 4. Dicas de saúde digital, porque prevenir é sempre melhor. Então, o ponto crucial aqui é cultivar bons hábitos no dia a dia. O material lista algumas orientações fantásticas para isso. Primeiro, manter aquele antivírus sempre atualizado, como se fosse uma vacina que precisa de reforço de vez em quando. Segundo, fugir de programas piratas, porque eles quase sempre vêm cheios de germes escondidos. Terceiro,
ter o maior cuidado do mundo antes de abrir mensagens e arquivos de gente que a gente não conhece. E por último, mas super importante, fazer backups. O backup é só um nome chique para fazer cópias de segurança das nossas coisas favoritas. Se um dia o computador der aquele espirro e ficar muito doente, aquelas nossas lembranças preciosas vão estar super a salvas num outro lugar. E assim a gente chega ao fim da nossa exploração por dentro dessa máquina formidável. A gente viu que o corpo e a mente do computador precisam trabalhar em harmonia perfeita, igualzinho a nós. Conhecemos o esqueleto na placa-mãe, o cérebro no processador, vimos como a memória guarda nossos segredos e até aprendemos a curar um resfriado digital com a ajuda do antivírus. Para fechar essa nossa explicação de hoje, deixa uma perguntinha no ar. Sabendo de tudo isso, como anda a saúde dos nossos computadores? Será que eles estão recebendo o carinho que merecem para viverem por muitos e muitos anos? É muito bom a gente pensar nisso da próxima vez que ligar a máquina. Muito obrigado por acompanharem e um grande abraço!